E finalmente chegou o momento de concluir a trilogia de Jogos Vorazes, porque eu li A Esperança. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E, gente, eu demorei um pouquinho para poder pegar esse último livro. Eu li o Em Chamas em agosto e estamos em abril de 2026. Eu demorei 8 meses para pegar. E foi uma mistura de não querer acabar a trilogia, com falta de tempo também, né? Eu ficava enrolando para ler, então o tempo foi passando, eu não percebi, mas finalmente eu li esse livro. E dessa vez não vai ser um vlog, porque eu li ele praticamente ontem, no domingo, né? Hoje é segunda, o dia que tá sendo postado esse vídeo é o dia que eu estou gravando. E eu li ele praticamente todo ontem, porque eu queria saber logo tudo que estava acontecendo. Eu li um pedacinho na sexta, mas eu não achei que compensava fazer um vlog, porque na sexta eu li acho que 56 páginas e eu terminei o resto todo ontem. Até porque eu queria que o vídeo saísse ontem, mas não ia dar tempo de assistir os filmes, então preferi postar hoje pra já falar o que eu achei de tudo. E, gente, já vou começar falando de que eu não gostei muito do último livro, tá? Eu esperava bem mais, eu achei que decaiu muito a história. E eu fui com expectativas, é óbvio, porque Jogos Vorazes, o primeiro, né? Eu amei, Em Chamas eu amei, e chegou no final, não me entregou o que eu queria, né? Eu vi que tem muita gente também que não gosta desse último, e... Ai, gente, ele quebrou todas as minhas expectativas, eu vou falar um pouco pra vocês, eu vou resumir muito a história, porque eu confesso que em algumas partes o livro ficou muito confuso pra mim. E eu achei ele muito arrastado, tá? Eu penei pra conseguir terminar ele ontem, porque chegou no final ali, eu já não tava aguentando mais e não acabava. Eu achei repetitivo em alguns momentos, então isso contribuiu pra que a leitura ficasse um pouco mais maçante pra mim. Antes de tudo, não esquece de se inscrever no canal, se você é novo aqui, de comentar se você já leu essa trilogia ou não, e se você quiser ver os vlogs dos livros anteriores, tá aqui na legenda ou aparecendo aqui nos cards pra vocês clicarem, que tem o vlog separadinho de cada livro. E vamos ao que interessa, né, gente? Bom, o que dizer sobre esse livro? A história começa ali com a Katniss completamente atordoada, ela fica um tempo ali internada, vamos dizer assim, né? Porque ela teve uma contusão muito forte na cabeça, ela ficou com alguns problemas, né? Até de memória, ela ficou meio confusa. E aí também tem a questão de que ela estava extremamente preocupada para onde o Pita foi levado, se ele tá vivo, ela acha que ele tá morto. E aí a gente vai descobrir que o Pita não morreu porque ele aparece ali no programa da capital, falando sobre a guerra, porque tá tendo, né, uma revolução em todos os distritos, e aí ele também não incentiva, né, ele fala que é melhor as pessoas terem paz, para não causarem um estrago maior ainda, e aí ele propõe um cessar-fogo, todo mundo acha que ele é um grande traidor, só que, né, gente, ele tá sendo coagido a falar isso. E aí, o tempo vai passando ali dentro do Distrito 13, que é onde ela tá, ela vai visitar o Distrito 12, que é onde ela morava, e fica totalmente destruído. E ela passa um tempo, assim, bem perturbada, não fazendo nada ali no Distrito 13, porque todo dia todo mundo tem uma programação, né? Ela não cumpre nada, ela só fica meio que vagando por ali. E todo mundo vê que ela tá emocionalmente abalada também, né? E ela decide ir visitar o Distrito 12 e ela vê que não sobrou nada, né? Ela não tinha ido visitar. E isso é o que ela precisava ali para virar a chavinha e ela entender que ela tem que ser o tordo, né? Ela tem que representar ali essa revolução toda, porque senão todo mundo vai ser destruído. E os outros distritos também, eles precisam de incentivo, né? Eles precisam que ela apareça para que eles tenham força e continuem lutando. E aí, gente, o livro, ele vai se passar em um monte de estratégias, e aí eles vão em um lugar para poder gravar, para poder passar lá na TVzinha, né, porque eles conseguem hackear o sistema, e aí em vários momentos eles fazem encenações de que eles estão lá combatendo a guerra para ficar bom, né, no vídeo, para incentivar as pessoas, e aí o livro, ele é todo assim. Por isso que eu acho que fica um pouco arrastado, porque acontecem várias coisas, várias vezes, né? Então eles fazem várias gravações, aí tem vários momentos em que eles vão lá lutar, e aí, gente, eu não consigo nem explicar pra vocês, porque eu fiquei extremamente confusa em algumas cenas ali da batalha, eu não conseguia saber quem estava atacando quem, porque era muita gente ao mesmo tempo. Eu fiquei muito confusa. E geralmente eu não tenho problema com um livro que tem muito personagem, mas eu não sei, eu acho que a forma que foi escrito me atrapalhou muito, eu não conseguia visualizar a cena, então isso me incomodou bastante, e acho que por isso também eu fiquei um pouco mais distante nesse livro, emocionalmente falando, porque eu não conseguia ver a cena, então eu fiquei um pouco sem me envolver com a história, sabe? E assim, a gente no decorrer dessa história, a gente vai ver que o Pita realmente está sendo coagido, porque as próximas vezes que ele aparece no programa com o Caesar, né,
ele tá extremamente debilitado, ele tá muito magro, tá com umas olheiras enormes, dá pra ver que ele tá sendo torturado. E aí a Katniss convence a fazer um resgate lá, né, pra resgatar ele, a Joanna e a Anne, que é a menina que o Finnick, não sei se ele namora, eu só sei que eles se amam. E aí eles conseguem fazer esse resgate, só que o grande plot é que quando o Peeta chega e a Katniss vai ver e tal, porque foi um resgate muito difícil, né, quase que o Gale morre, um monte de gente morre, ela vai lá ver ele, e ele ataca ela. Ele começa a estrangular ela, a querer matar ela, e ela não entende nada. Ele sofreu um telesequestro, que é o que eles chamam de quando a pessoa manipula, né, as memórias da mente da outra pessoa através de tortura e várias outras coisas. E ele acha que a Katniss é uma bestante. Ele acha que a Katniss que tentou matar ele, que tentou acabar com tudo. Então, ele quer matar ela de qualquer maneira. E aí, a galera ali vai começar, né, a tentar reverter essa situação, mas ninguém sabe se isso vai funcionar, né? Eles não têm esse conhecimento de alguém que voltou de um telesequestro, porque a mente da pessoa fica em frangalhos. E aí, a gente vai acompanhar a Prim, que é a irmã dela, trabalhando mais ativamente no hospital, né? Ela até fala que ela vai ser promovida a médica, que eles estão treinando ela para ser médica. O Finnick aparece, só que o Finnick ele está extremamente abalado. Ele, no livro, ele é mais paradão, ele só fica fazendo um nó incessantemente com um barbante, e ele fica meio isolado, ele vive tendo crises nervosas. E aí a situação melhora um pouco quando a Anne chega, né, mas ele ainda não tá, assim, 100%. Uma coisa que a gente descobre lá no início do livro, que eu esqueci de mencionar, é que o Cinna morreu, né, no final do Em Chamas, a gente vê ali ele sendo atacado, mas a gente não sabe o que aconteceu com ele, e aqui a gente descobre que ele morreu, e eu fiquei extremamente triste, porque ele era um dos melhores personagens, eu amava o Cinna, e ele morre, mas ele deixa um caderno pra Katniss, com os looks que ela vai usar na rebelião, ele deixa tudo pronto, os looks já estão prontos, então ela já tem até uma armadura, né, tipo uma armadura mesmo, super estilosa pra ela usar na rebelião, até pra aparecer na mídia e tudo mais. E essa parte, acho que foi a que eu achei mais triste, tirando a outra que eu vou falar daqui a pouco, mas eu acho que eu não fiquei triste, né? Eu acho que eu fiquei. Mas voltando. O livro vai mostrar a Katniss vivendo no Distrito 13, ela começa a fazer parte das atividades, né, ela finalmente, depois que ela aceita ser o tordo, ela vai começar a treinar, ela vai fazer as tarefas ali, porque cada um tem a sua tarefa, até pro distrito funcionar, né, e aí a gente vai ver eles fazendo alguns planos, né, montando estratégias para atacar a capital de alguma forma, porque agora que já começou, eles precisam destruir a capital de uma vez por todas, senão eles nunca vão ter paz, eles vão ser perseguidos e todos mortos. Outra coisa que eu lembrei, é muito difícil lembrar desse livro de uma forma linear. Eu acho que tá dando pra reparar, né? Antes do Peeta ser resgatado, na última entrevista dele, ele avisa a Katniss que eles vão ser atacados. Então, eles ganham aí uns 8 minutos pra resgatar as pessoas e por isso ninguém morreu. E aí é nesse momento em que ela fala que ele precisa ser resgatado porque ele vai ser morto, né? Ele abriu a boca, ele não podia ter falado aquilo, né? A transmissão é cortada na hora. E aí eles têm um tempo pra ir pro subterrâneo lá, pra ficar num tipo um bunker, escondidos. Então tem vários bombardeios e tudo mais, só que não mata ninguém, porque tava todo mundo já escondido e em segurança. E aí, gente, depois que o Peeta já tá lá e passa um tempo, né, da galera tentando resgatar ele, inclusive, isso é uma coisa que não é muito mostrada no livro, é uma coisa que eu não gostei, porque assim, fala que ele foi telesequestrado e fica por isso mesmo. A gente não sabe o que eles estão fazendo exatamente pra tentar resgatar a memória dele, mostra uma coisinha ou outra, da Katniss tentando reviver uma memória, de uma outra menina do Distrito 12 indo lá conversar com ele, da época que ele trabalhava, né, que ele fazia bolo e tudo mais. Só que isso não é tão mostrado pra gente, principalmente quando ele tem uma melhora, a gente não sabe como que isso foi feito, né? A Prim até sugere tentar telesequestrar ele de novo, só que com memórias diferentes, mas ninguém sabe se vai funcionar. A gente só descobre lá na frente que funciona, porque quando eles finalmente vão fazer um plano pra poder atacar a capital, a Katniss vai com o Finnick, com o Gale, vai um monte de gente que eu não vou lembrar o nome, porque era muita gente. Eles vão nessa missão aí pra poder tentar atacar a capital. E eles também querem cortar, né, suprimentos da capital, porque ela não funciona sem os outros distritos, né? Então, se eles privarem a capital dos recursos, vai ser muito mais fácil de derrubar. E aí, a gente vai acompanhando toda essa formação desse plano. E um determinado momento, que eles já estão lá na missão, o Peeta aparece. E o Peeta aparece porque a líder do Distrito 13 manda ele. Acho que o nome dela é Coin, eu não sei como é que fala. Ela manda ele porque ela quer que a Katniss morra. Porque a Katniss é uma ameaça pra ela, né? Ela tem um poder muito grande com a população, então ela
seria muito melhor pra ela se a Katniss morresse na missão. E aí ela manda o Peeta por quê? Porque ele não está totalmente curado e ele pode ter ali alguns lapsos e tentar matar ela, né? Em alguns outros momentos, no decorrer dessa missão, a gente vai ver que ele tem algumas recaídas ali, ele tenta atacar ela algumas vezes, inclusive outras pessoas morrem por causa disso. O Peeta começa a se sentir culpado porque ele não consegue controlar, né? Ele não consegue se controlar, ele até fala pra largar ele pra trás, porque é uma coisa que vai muito além dele, né? E aí, a gente acompanha toda essa missão até eles chegarem na capital. E, gente, essa é a parte em que virou uma grande confusão na minha cabeça. Porque tem N ataques, tem vários mecanismos de ataque ali, tipo, coisas que parecem minas terrestres e tudo mais. Só que eles usam outros nomes. Era muita gente ao mesmo tempo. Eu não entendi nada. Eu não tava entendendo nada. Eu sabia que o pessoal tava todo mundo ali tentando se matar, mas quem tava matando quem, eu não sei. Eu só fui entender quem foi que sobrou depois que eles conseguiram sair do lugar. E aí, infelizmente, o Finnick morre. E aí eu achei uma morte completamente desnecessária, gente. Pelo amor de Deus, sabe? O cara tinha acabado de conseguir casar com a Anne, né? Porque até chega a notícia pra Katniss de que o Peeta pode estar melhorando porque ele fez um bolo pro casamento e tudo mais. E aí ele casa com a menina, dá todo um trabalho pra menina chegar no distrito, pro cara morrer. Olha. Enfim, primeira morte que me deixa pé da vida. E aí, a segunda morte, simplesmente, o que acontece, né? Eles chegam na capital, e aí a capital tá um caos, porque o Snow não quer nem saber nem da própria população ali, tá cada um que se vire, eles estão tendo que sair das próprias casas por causa de bombardeio e ataque e tudo mais, e o Snow ofereceu algum tipo de abrigo? Não. Vocês se virem. Então tá um caos, todo mundo correndo pra tudo quanto é lado, eles ficam escondidos dentro de um ateliê, né, de uma pessoa que resolve ajudar eles, porque tem pessoas da capital nesse grupo, né? E aí eles ficam ali, só que eles têm que sair porque os pacificadores estavam obrigando algumas lojas a abrigarem pessoas, né? Porque não tinha aonde colocar essas pessoas. E aí eles saem, né? E quando eles saem, a rua tá gente correndo pra tudo quanto é lado, gente sendo fuzilada e coisas explodindo, abre uma cratera enorme. E aí é aquele caos que, assim, eu só fui indo na onda, tá? Eu só fui lendo e falando, meu Deus, eu não sei se eu tô entendendo direito ou se eu não tô. E aí eu pensei assim, eu acho que essas partes eu vou visualizar melhor no filme, porque realmente só com a minha imaginação não tava rolando. Mas essa parte ainda foi menos pior, tá? Eu ainda consegui entender bastante coisa. O Gale tá com ela o tempo todo. E aí eles vão chegar ali na frente da sede, né, da capital onde o Snow tá. E eles veem que tá separada a população, né? As crianças estão lá dentro e as pessoas estão do lado de fora, né, os adultos. E aí ele fica sem entender, a Katniss ela olha e fica sem entender por que disso. E aí ela pensa que o Snow, na verdade, fez um escudo para se proteger, porque ninguém atacaria criancinhas, né? Só que errou. Porque na hora passa um aerodeslizador e ele solta aqueles paraquedinhas, né, com várias coisas. E as crianças, por já viverem ali na capital, já estarem habituadas a isso, elas sabem que tem algo dentro. Só que quando esse negócio encosta nelas, ele explode. E aí, assim, acho que todo mundo morre, alguns adultos também são atingidos. E aí a Katniss, ela tava perto, ela tava num lugar alto assistindo tudo. Quando ela olha as pessoas correndo pra ajudar e tudo mais, ela vê a irmã correndo junto, né? Porque afinal de contas eu falei que ela se tornaria médica. E ela tá correndo junto, só que ela vê um outro aerodeslizador vindo e ele termina de atacar ali e a irmã morre. Eu achei um completo absurdo a irmã dela morrer. Eu não consegui nem ficar triste, eu fiquei foi puta, porque gente, pelo amor de Deus, toda essa trilogia se deu porque a menina foi escolhida para os jogos. Aí no último livro você me mata a garota? É de um mau gosto que, olha, sinceramente, eu achei um absurdo. Gente, é como se todo o livro, toda a história tivesse sido em vão. Porque, gente, a Katniss estava nos jogos pra irmã não morrer. Aí no final da trilogia, a irmã morre. Qual a lógica de um negócio desse? Eu fiquei. Pra mim, assim, já podia acabar. E aí essa era a parte que eu já não tava aguentando mais. Porque não acabava nunca. E aí eu achei um absurdo. Aí a Katniss ainda pega fogo porque ela vai tentar correr pra ajudar a irmã, só que o negócio explode perto dela. Ela fica super debilitada, ela fica internada. Inclusive, por que eu achei um pouco arrastado? Porque toda vez que eles iam pra um combate, ela se machucava, ia pro hospital, aí se recuperava, ela tava sempre quebrada. Eu nunca vi uma pessoa cair tanto, se machucar tanto e ainda tá andando, ainda continua. Eu nunca vi. Cada hora quebra um negócio. E aí, isso, eu acho que essa sequência ficou meio repetitivo e ficou meio chato. Mas aí ela vai pro hospital, aí ela vê que a irmã tá morta, ela fica meio que ali em estado de choque, né? Ela fica anestesiada com tudo que tava acontecendo. E aí ela fala: não, agora eu vou matar o Snow, eu preciso concluir isso. Só que quando ela chega, de fato, pra conseguir matar ele,
E aí tá a líder do Distrito 13 e o Snow. Ela simplesmente mira e mata a líder do Distrito 13. Eu não tenho palavras. Aí o Snow fica vivo, e isso é uma coisa que foi diferente, né, no livro e no filme, porque no filme ela mata a Coin e aí a população vai atacar o Snow, então deduz que foi a população que matou ele. Mas no livro, gente, a morte dele é completamente colocada em segundo plano. Só, assim, ela mata, aí passa um tempo, ela fala assim, ele morreu lá, envenenado, sei lá, porque ele já tava doente, né? Ele morreu doente e tal, não é mostrado. A cena tem um parágrafo. Eu falei, gente, em todo momento, desde o início ela disse, eu vou matar o Snow. Chega no final, ela não mata. Eu não entendi, tá? Essa escolha de narrativa e assim, não quero nem entender mais. Só que, gente, ladeira abaixo, tá? E aí, no final das contas, com quem a Katniss vai ficar, né? Com Gale ou com Pita? Ela fica com o Pita. E aí foi outra coisa que eu achei corrido, embora assim, eu não gostei desse romance. Eu não gostei nem do romance dela com Gale, nem com o romance dela com Pita, porque eu não suporto o triângulo amoroso. Eu achei um saco. Eu queria ver a política, a guerra, as estratégias, e ela tava lá. Ai, meu Deus, eu vou ficar com Pita, ou eu vou ficar com Gale. Aí o Gale, não, mas você me ama, ou você vai ficar com ele. Ai, porque quando ele aparecer, você vai ficar com ele. Quem se importa? Lista de quem se importa. Gente, eu achei um porre. Eu achei um porre. Pra mim, é o que eu vou falar desde o primeiro livro. A Katniss sozinha é ótima. Agora, compita com gay. Tô nem aí. Tô nem aí. Eu não consegui me envolver com nenhum dos dois possíveis casais. E assim, aí ela ficava assim, que talvez eu fique com Pita. Aí ela ia lá e beijava o Gale. Aí depois ela dava um beijo no Pita. Minha filha, pelo amor de Deus, vamos tá se ajudando. E aí, quando chega o momento da decisão, com quem ela vai ficar, não sei o quê, acaba o livro e você descobre no epílogo, anos depois, que eles decidiram ficar juntos, que eles já têm 2 filhos, e uma salva de palmas. Então, quem queria ver sobre o romance, não viu. Não viu absolutamente nada. Então, assim, eu achei complicadíssimo. Realmente, eu fiquei muito frustrada, porque em relação ao livro 1 e o 2, esse aqui, eu não sei nem que nota eu vou dar, 3, 3,5, porque eu acho que faltou muita coisa, eu acho que se arrastou muito na parte dos embates ali, né, de várias vezes a mesma coisa. Vai pro embate, grava, não sei o que, alguém morre, ou ela se machuca, ela vai pro hospital. Aí vai de novo, entendeu? E aí acho que podia ter diminuído um pouco essa parte. E aí, aprimorado melhor o romance, não ficado nessa coisa, nessa lenga-lenga, nesse triângulo, toda a vida. E no final, podia ter mostrado ela realmente se aproximando do Pita de novo, né? Ela construindo uma coisa ali com ele, não mostrar eles anos depois já com 2 filhos, gente. Pelo amor de Deus. E assim, a morte do Snow era pra ela ter matado ele. Ela disse desde o início do livro, né, que uma das condições, inclusive, para ela se tornar o Tordo, é que ela deveria matar o Snow. E ela não matou. No livro, eu acho pior, porque no livro ele morre sozinho, assim. Ninguém mata ele, ele morre porque ele tá doente. Já no filme, eu acho que fica uma coisa mais legal, né? A população vai lá pra cima dele e tudo mais. Agora, no livro, eu achei fraquíssimo. Eu acho que em alguns momentos ela correu muito, né? Nessa questão da morte do Snow, do romance com Pita. Apesar de eu não gostar, eu preferia que fosse melhor trabalhado, né? Eu preferia que tivesse um pouco mais ali. Porque eu não consegui comprar a ideia do casal desde o início, entendeu? Esse era o problema. Pra mim, eles estavam fingindo o tempo inteiro. Eu não consegui acreditar naquilo, sabe? E aí, gente, foi isso. Essa foi a minha opinião. Eu fiquei realmente muito triste, tá? Eu queria muito ter gostado do livro. Eu queria que as minhas expectativas continuassem lá em cima, mas não foi isso que aconteceu, né? Eu fiquei bem frustrada, eu fiquei bem triste, porque pra mim decaiu bastante. O meu favorito eu acho que é o Em Chamas. Eu ainda tô na dúvida, porque pra mim o livro 1 e 2 eles ficam no mesmo patamar ali. E realmente é só esse terceiro aqui que me frustrou completamente. E eu acho que de tudo, gente, o mais desnecessário foi a morte da Prim. Não faz sentido nenhum. O Finnick morreu de graça. Não precisava também. Sabe, eu acho que depois de sofrer tanto, que a gente descobre depois tudo que ele passou na capital, que os tributos que são bonitos, eles são obrigados a saírem com pessoas, se relacionarem com pessoas por dinheiro, né? E até a Katniss fala, nossa, eu achei que você fazia porque você queria. Não, ele era obrigado, né? Tanto é que ele ficou com um trauma muito grande por conta de tudo que ele passou. E aí, depois de tudo, quando ele finalmente consegue ficar com a menina, ele morre. Ai,
Olha, difícil. Uma coisa que eu gostei, que eu esqueci de mencionar, é que aqui é explicado por que que se chama Panem, né? Porque vem do pão e circo, né? Eles são o pão e o circo é o que a capital faz dos Jogos Vorazes. Eu achei muito interessante, muito inteligente, porque só corrobora toda essa crítica social que tem em Jogos Vorazes. No geral, gente, eu acho que é uma trilogia que vale a pena ler. Eu acho que é muito boa. Eu não me arrependo de ter lido porque o terceiro livro não supriu minhas expectativas. Pelo contrário, tá? Eu vou ler os outros dois livros, que são histórias. Uma se passa antes e outra. Não, as duas se passam antes, né? O Amanhecer na Colheita e o Cantiga de Pássaros e Serpentes. E o primeiro que eu vou ler é a Cantiga de Pássaros e Serpentes, que eu já tenho o físico aqui. É uma história que eu quero saber mais, sabe? Eu quero conhecer mais desse universo. E acho que esses dois livros vão suprir um pouco essa minha curiosidade. E quanto ao filme, né? Agora falando do filme. Eu gostei muito mais do filme do que do livro, porque eu consegui finalmente visualizar o que eu não estava conseguindo ver no livro. A cena da luta, né, deles brigando ali, e um monte de gente no meio. Teve uma hora, gente, que tinham bestantes, tinham pacificadores, tinha uma outra galera que eu não sabia quem era, e eles. Eu fiquei, gente, quem está atacando quem? Quem tá do lado de quem? Não sei. E aí, já no filme, eu consegui entender, eu consegui visualizar muito bem. E eu não achei que ficou cansativo, tá? Eu gostei muito de como foi trabalhado. O final, né, que o Snow morre, que eu já falei, eu achei muito melhor no filme. Porque, gente, o cara morreu ali sozinho. Morreu de doença. Que isso, gente? Ele tinha que ter sido morto em praça pública, tinha que ter tacado fogo nele pra todo mundo ver. Não ele morrer sozinho. Então, pelo menos no filme, deu um pouquinho mais de satisfação, sabe? E eu gostei, né, de visualizar melhor algumas coisas que ficaram confusas. E eu acho que ficou mais dinâmico, porque aqui tem muitos momentos em que ela só tá vivendo ali no Distrito 13, ela só tá fazendo as coisinhas dela. Ela passa um bom tempo perturbada, um bom tempo confusa, com problema de memória por causa da concussão que ela teve. Então, fica um pouco assim, sabe? Você fica procurando a Katniss que a gente viu nos outros livros. Dá pra entender porque ela tá assim, tá? Não é uma coisa que a autora mudou a personagem da água pro vinho. Dá pra entender porque ela tá assim, né? Ela passou por muita coisa, não só física, como psicologicamente. Mas fica um pouco cansativo. Então, infelizmente, gente, essa é a minha opinião. Eu queria ter gostado, como eu falei. Foi um pouco triste, decepcionante. Mas me digam aí o que vocês acharam desse último livro, se vocês gostaram também ou não. Como eu falei, em breve vem aí vlog dos outros dois livros que eu vou fazer separado. Se eu não me engano, a Cantiga de Pássaros e Serpente já tem filme, né? E o Amanhecer na Colheita que ainda vai sair. Então, se der tempo, eu espero. E se eu demorar muito pra ler, né? No caso, se eu demorar muito pra ler, talvez Amanhecer na Colheita já tenha saído, né? Se já não saiu, porque eu sou otimamente informada sobre filmes. Acho que dá pra notar que eu não assisto muito, né? Então eu nunca sei o que já saiu, o que vai sair. Mas vamos ver, né? Eu pretendo não demorar tanto assim pra ler. O Cantiga eu já tenho aqui, então eu vou ver se eu consigo encaixar pro mês seguinte, pra maio. Então, em breve vem aí um vlog pra vocês. Eu espero gostar, que eu sei que é a história do Snow, né? Então, eu espero de verdade gostar, porque eu lembro que na época que ele saiu, tiveram umas opiniões aí meio. A galera ficou 8 ou 80, né? Uma galera amando e outra odiando. Então vamos ver de que clube eu vou fazer parte. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever, de comentar, de curtir. E é isso. Até a próxima.